Olá, boa noite a todos. Confirmem-me que temos som e imagem. Confirmem-me que temos som e imagem. Ainda não recebo aqui confirmações. Ok, recebo aqui então confirmações. Estava a ver que estes problemas técnicos já nos estavam aqui a afetar, mas felizmente temos aqui então tudo bem. Sejam então muito bem-vindos a este webinar especial em que falaremos de petróleo, o que é sempre um ótimo tema aqui para discutir uma quinta-feira à tarde. É um facto que me dizem que também surgimos. Desta vez decidimos pôr o webcam, tendo em conta que somos 2 participantes e, portanto, eu estarei aqui com o Afonso, português, aqui os dois para falarmos um bocadinho de petróleo. Obviamente, ambos achámos que seria útil ter aqui duas pessoas, não é que façamos aqui um debate, obviamente, faremos uma exposição e responderemos a questões, mas quer eu e o Afonso temos visões que às vezes se alteram um bocadinho relativamente ao petróleo e, portanto, achámos que seria útil ter aqui assim duas visões, digamos assim. Portanto, Afonso, se quiseres dizer também algumas palavras. Claro que sim. Primeiro, agradecer aqui aos investidores por estarem-nos a ver e, efetivamente, como o Gonçalo disse, temos aqui alguma disparidade de outlook para 2023, daí ser interessante argumentar e discutir aqui possíveis perspectivas para esta commodity, que é muito importante, principalmente para o setor acionista de energia. Por isso, acho que podemos começar. Ok. Portanto, assim sendo, vamos então ver se todos, penso que estamos a partilhar, exatamente, que todos estão a ver. Eu, cada vez que partilho a apresentação, tenho sempre aqui um problema, que é aparecer, deixa eu pôr aqui as coisas bem, exatamente, que é aparecer isto que não era suposto. Acho que não está a aparecer no ecrã que é devido, acontece-me sempre isto. Deixa eu ver aqui. Não estás a ver em full screen, pois não, Afonso? Não. Estás a ver as notas, não é? Exatamente. Não sei porque que isto me acontece. Deixa eu ver aqui. Pois, efetivamente, já uma vez tentei solucionar esta questão e ele aparece-me sempre no outro. Mas também não há efetivamente aqui problema. Sim, não há problema. Acho que assim conseguem ver. Vamos daqui, acho que assim se vê bem. Portanto, lá está. Começamos então aqui com o petróleo em 2023. Neste caso, algumas notas que começaremos aqui e, portanto, um pequeno sumário daquilo que aqui traremos hoje. Começaremos por falar de catalisadores positivos e negativos. Depois falaremos, obviamente, de um tema que é sempre relevante, tendo em conta que isto é uma matéria-prima impactada por oferta e procura. Falaremos de como está para 2023 esse equilíbrio entre oferta e procura e discutiremos, obviamente, o regresso a um possível déficit nessa matéria. Depois discutiremos também os superciclos em matérias-primas, ou mais vulgarmente designados os commodity supercycles, que são sempre também importantes. Depois algumas previsões para analistas para 2023 e, por fim, alguns temas que estamos a acompanhar de forma mais atenta, que obviamente também se prenderão aqui com uma análise ao setor energético, digamos assim. E, portanto, assim sendo, começaria aqui de facto por falar de alguns catalisadores positivos. Obviamente que nós sabemos que o primeiro e o principal é sempre a reabertura da economia chinesa. O segundo, um prosseguimento, mas se calhar o segundo, um prosseguimento de recuperação do tráfego aéreo. O terceiro, o fim do SPR, da Reserva Estratégica de Petróleo nos Estados Unidos. O quarto, uma escassez de diesel. O quinto, a política que tenta sustentar o mercado, a política de oferta por parte da OPEC+. E, por fim, o desinvestimento estrutural. E começando, obviamente, pelo primeiro, que é a reabertura da economia chinesa, nós sabemos que, face àquilo que tem sido a política agressiva de lockdowns por parte do governo chinês, que a procura chinesa ainda se mantém bastante deteriorada, mantém-se 2 milhões de barris abaixo do nível pré-Covid, portanto, uma reabertura
da economia chinesa pode adicionar 2 milhões de barris dia em 2023, se, e obviamente este é um grande se essa reabertura conduzir a uma recuperação rápida dos índices de mobilidade. Obviamente nós aqui vemos os níveis de tráfego nas estradas, que ainda não têm, digamos assim, aumentado. Esta semana também via e também comentava com o Afonso alguns níveis, por exemplo, no metro de Xangai já reabriu há 3 semanas, ainda não houve um pick-up desses níveis de mobilidade, portanto ainda há ali algum receio das pessoas em saírem à rua. Vamos ver se as coisas melhoram nesse sentido. Exatamente. E, portanto... Agora a questão se é o receio do Covid ou o receio por parte do governo chinês. Isso melhor do que nós, os próprios chineses, devem saber melhor, mas contudo é algo de ver de forma muita atenção se efetivamente tivermos estes níveis de mobilidade a começar a ir para norte. Efetivamente esta história da reabertura da China pode ser um catalisador muito, muito importante. Exato, como obviamente aqui referimos, portanto, 2 milhões de barris dia que uma reabertura da China que corra a bom ritmo pode de facto adicionar. Depois aqui a questão do SPR, que muitas dores de cabeça obviamente trouxe aos bulls em petróleo este ano. O SPR, que a reserva estratégica de petróleo, que está em mínimos de 1984, reduziu-se desde o início do ano em 300 milhões de barris e, portanto, o que significa, o que dá uma média de 1 milhão de barris dia injetados no mercado desde o início do ano. Portanto, para o ano, Joe Biden já referiu que quer voltar a reforçar os estoques do SPR na zona quando o crudo atingisse os 70. Isso de facto já foi falado aqui na semana passada, que o Joe Biden iria comprar, penso eu, uma quantidade inicial de 3 milhões de barris para de facto começar, digamos assim, a reforçar o SPR, que é um tema para 2023, ou seja, retiramos aqui 1 milhão de barris dia de oferta no mercado, caso o SPR, digamos assim, deixe de adicionar barris do mercado, essa reserva deixe de adicionar barris. Depois, obviamente, um prosseguimento de recuperação do tráfego aéreo. Aqui, espero que estejam a ver aqui os 26%, obviamente, aqui os 26% do tráfego aéreo. O tráfego aéreo ainda se mantém 26% abaixo de níveis pré-pandemia, neste gráfico azul. Portanto, ainda há aqui alguma recuperação a fazer. Se, de facto, o tráfego aéreo mundial recuperasse para níveis pré-Covid, estávamos a falar de mais 500 mil barris dia no mercado com esta recuperação do tráfego aéreo. E, portanto, cá está, a recuperação do tráfego aéreo deve adicionar 500 mil barris dia em 2023 e depois para 2024 com 400 mil barris dia, assumindo que regressamos aqui a níveis pré-pandemia. E depois aqui a questão também de escassez de diesel, que ainda é um tema, sobretudo na Europa. A Rússia é o maior fornecedor de diesel à União Europeia, fornecendo mais de 50% do nível de importações e, portanto, a implementação do price cap, neste caso aos derivados de petróleo, que entrará em vigor no próximo dia 6 de fevereiro, poderá ter aqui impactos ao nível de disrupção ainda maior dos estoques de diesel na Europa, e isso pode efetivamente impactar também de forma positiva os preços de petróleo. Portanto, será importante vermos o que acontece nesse dia 6 de fevereiro, quando esse price cap for implementado. Isto também é outro tema, crack spreads na Europa, ou seja, a margem do preço da gasolina face ao preço de Brent mantém-se significativamente elevada na Europa. Aqui a diferença face ao Brent, que ainda é bastante elevada, e mostra bem essa escassez de diesel e mostra bem porque é que as petrolíferas europeias continuam a ter boas margens, não é? Sobretudo aquelas que produzem gasolina, aquelas que produzem derivados de petróleo, peço desculpa. E pronto, aqui, como já referia, o diesel em níveis de inventário baixos. Depois aqui a política da OPEC, em que sabemos que, obviamente, a OPEC está a cortar 2 milhões de barris dia, mas mais de 50% dos membros não conseguem cumprir com as cotas de produção e, portanto, sabemos aqui, cá está, o nível em que falhámos a produção no mês de novembro foi de 1,8 milhões de barris dia e, portanto, isto resulta num corte real de produção, de 3,9 milhões de barris dia, porque efetivamente temos só 50% dos membros a conseguirem cumprir com cotas. E, portanto, isso também
vigora e reforça aquela ideia de que quando precisarmos da OPEC a injetar produção, se calhar já não vamos ter muito esse catalisador, porque mais de 50% dos membros não conseguem cumprir com as cotas de produção. E depois aqui, obviamente, o último catalisador positivo, o desinvestimento estrutural que foi feito nesta área ao longo dos últimos anos, não é? Nós vemos aqui os rig counts, ou seja, as novas perfurações ainda abaixo de níveis pré-Covid, ainda abaixo de níveis de 2019, apesar de terem alguma recuperação desde 2020, ainda estão abaixo. E depois aqui um gráfico muito importante e que eu adoro, que é o preço implícito pelo setor, ou seja, em termos de avaliação, a curva implícita de preço do petróleo, que para o setor anda ali na zona dos 66 dólares e 70 cêntimos. Portanto, isto é o preço de petróleo que as ações de petróleo estão a descontar aos níveis atuais. E, de facto, vemos as curvas de longo prazo do petróleo, as curvas a um ano, que estão nos 75 dólares. E, portanto, isso quer dizer que não é rentável para estas empresas investirem em novos projetos, porque o preço a que elas cotam, o preço que elas descontam para o barril, ainda se encontra abaixo das curvas de longo prazo. Portanto, não vai compensar investir a projetos a 5, 10, 15, 20 anos e, portanto, a oferta mantém-se limitada nesse sentido. E depois agora, deixo aqui para o Afonso falar de alguns catalisadores negativos, algumas más notícias. Exatamente, obrigado pela assim. Palavra. Realmente, catalisadores positivos são bastante interessantes para 2023. Contudo, temos sempre o outro lado da moeda, a possibilidade de catalisadores negativos. Temos aqui o fim, ou a possibilidade do fim do conflito na Ucrânia, e o segundo, algo muito falado, tanto na mídia financeira e consumidores estão a começar a sentir uma potencial recessão global. Vamos aqui começar então pelo conflito na Ucrânia. Conseguimos passar, por favor, o slide, Gonçalo, para o próximo. Exatamente. Como conseguimos ver aqui neste gráfico, facilmente vemos mais ou menos a laranja avermelhado é o controle que os militares russos têm, a tracinhos alaranjados é o que os russos conseguiram avançar, e depois a lilás é o que os ucranianos conseguiram segurar. E de setembro para outubro o que temos visto é que os russos não fizeram quase nenhum avanço militar na parte de terreno, e até vimos que até a Rússia está a recuar nas suas ocupações. E outro fator muito importante de considerar é o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a pressionar aqui Zelensky para eventuais negociações que pode dar uma possibilidade de 2023 e trazer aqui um fim a este conflito. Logicamente, ninguém gosta de ver aqui uma guerra, mas esta guerra trouxe aqui efetivamente uma possibilidade de escassez de oferta de petróleo, e se esta acabar, investidores vão ter que descontar isso no preço e pode haver aqui alguma pressão vendedora. E o segundo agora catalisador negativo, e é algo que eu acho que é mais provável de acontecer em 2023, é uma própria recessão global. Temos aqui vários leading indicators, indicadores leading, são indicadores que tendem a antecipar o ciclo económico, e é interessante analisá-los, porque conseguimos ter uma espécie de bola de cristal do que é provável acontecer. Podemos começar aqui pela linha acastanhada, sou um bocado daltónico, por isso. e temos aqui o BE 12 Months Recession Model. É um modelo que tenta prever a recessão, e podemos ver, por exemplo, em 2008, preveu ali à volta dos 100%, na altura de 2019, à volta do Covid, também 100%, e atualmente também está ali perto dos 100%. Por isso este indicador está a mostrar uma elevada probabilidade de recessão. Temos outros indicadores, como a spread da yield curve. Temos aqui, podes continuar de cima, exatamente, o 3 meses, 10 anos, também a começar a subir, 2 anos, 10 anos também a começar a subir, e o Paul Prefer Yield Curve Model também a começar a subir, não com tanta dimensão, mas efetivamente aqui uma possibilidade de recessão. Agora, abrindo aqui o capô
e olhando mais para situações específicas em termos globais, e também mais olhar para o setor industrial, que normalmente tende a ser um bom barómetro do ciclo económico e também algo que tende também a ser mais leading, pegando aqui nas principais economias, por exemplo, Reino Unido, Estados Unidos, a zona euro e o Japão. O que é que vemos? Vemos desde início de janeiro a linha cinzenta de Manufacturing New Orders, ou seja, novas encomendas a subirem drasticamente pós o Covid. Indústrias começaram a ter imensas novas encomendas, mas a meados de 2021, inícios de 2022, começámos a ter uma diminuição do crescimento de novas encomendas e agora mais recente a passar o nível de 22 de 50, perdão, para baixo, que quer dizer uma contração de novas encomendas, ou seja, purchasing managers de empresas industriais estão a ter menos encomendas do que o mês anterior. E estamos aqui numa tendência claramente negativa e isto está correlacionado com contração económica no futuro. Se olharmos depois para o tempo que estes fornecedores demoram a entregar os materiais a estas empresas industriais, o tempo aumentou drasticamente na abertura do Covid e agora, com o lag às novas ordens, estão a diminuir drasticamente. Isto tudo junto, temos aqui efetivamente os preços, input cost, também em linha azul aqui a cair bastante, ainda não estão a contrair, ainda não estão abaixo dos 50, contudo a subida de preços está a desacelerar drasticamente. Se formos aqui analisar mais os Estados Unidos, e pegando aqui alguns leading indicators sobre o preço, podemos aqui argumentar que podemos ter aqui um risco de deflação. Não só nos Estados Unidos, também a nível global. Nos Estados Unidos é a maior economia do mundo e há o ditado de se os Estados Unidos espirrar, o resto do mundo apanha uma constipação, por isso é muito interessante e muito importante ter aqui uma atenção a estes leading indicators. Tem alguns relativamente a Fed Surveys, ou seja, indústrias nos Estados Unidos reportam a cada estado a que pertencem a perspectiva de futuros preços que vão receber, ok? Que é o primeiro gráfico, canto superior esquerdo, e tem um lag ao PCI, que é uma medida de inflação que o Jerome Powell gosta muito e fala sempre nos seus discursos, por isso é importante ver aqui que tem um lag de mais recentemente 6 meses. Por isso temos uma perspectiva que nos próximos 6 meses há uma elevada probabilidade de a inflação abrandar e cair, e vemos isso nos outros vários leading indicators, tanto no ISM Manufacturing como no ISM Non-Manufacturing, no canto inferior direito. Podemos ver, claro, que os serviços estão a desacelerar numa menor dimensão da industrial, o que é normal, que normalmente os serviços são um bocado mais sticky, demoram mais. Passando para o próximo slide. Então, não, já passou. Agora, perfeito. A grande questão que muitos investidores podem fazer é por que raio, passa a expressão, é que as novas ordens de empresas industriais caíram. E uma rápida explicação pode ser um fraco consumidor. Temos o primeiro gráfico, que é um University of Michigan Consumer Confidence, que mede a confiança dos consumidores dos Estados Unidos, e esta tem vindo a cair drasticamente em 2022 e está em níveis em linha com recessões passadas. Níveis de 70, como podemos ver no lado esquerdo, níveis de 70 deste índice tendem a correlacionar com um crescimento de zero de GDP ou de PIB. Por isso, valores abaixo tendem a correlacionar com uma contração económica. E como podemos ver, estamos aqui em níveis do género de 2008, se olharmos para o consumidor da zona euro e em aspas. E a grande razão que se deve a esta falta de confiança é a inflação elevadíssima e a permanecer alta. E se efetivamente tivermos este cenário de contração económica e deflação, podemos ter uma queda drástica dos barris diários, como podemos ver na próxima imagem. Nas últimas 5 recessões aponta para uma retração da procura
o gráfico acima explicou. Só não lhe chamaria drástica, Afonso. Há uma retração, sim, mas drástica foi em 2008, não é? Exatamente. Como temos ali. Com certeza. Mas com níveis Ou em 2020, peço desculpa. Com níveis tão baixos de confiança do consumidor, pode dar a entender que no futuro possa haver, hipoteticamente, claro, é sempre uma suposição, uma retração drástica, mas podemos ver que pelo menos em média são 3 milhões de barris por dia, que é algo, logicamente, a ter em consideração. Sim, se pudesse só acrescentar aqui umas notas neste gráfico, Afonso, obviamente este gráfico é muito relevante. Obviamente nós temos sempre uma ideia de, ok, o petróleo com recessão vai cair, mas aqui quantificamos efetivamente quanto é que a procura retrai em média em recessões, nas últimas 5 recessões. E, portanto, aquilo que nós vemos é que nas últimas 5 recessões, em média, aponta-se para uma queda de 3 milhões de barris dia. As pessoas associam sempre muito 2008 a uma altura muito drástica para o petróleo, o preço levou 90%, mas de facto a procura não retraiu assim tanto em perspectiva, é um facto. E nós vemos que depois, como veremos mais à frente, em termos de OCDE, em termos de estoques, em termos de preços, 18 meses depois estávamos de volta, não é? O crudo recuperou praticamente tudo. E, portanto, isto é só para quantificarmos um pouco agora também para o próximo tema que falaria, que é um tema importante. Não sei se queres acrescentar aqui mais alguma coisa, Afonso, só nestes... Antes de terminar aqui este assunto, claro que sim, não esquecer que os mercados financeiros são uma interpretação por parte de investidores do futuro. E se as expectativas de contração no petróleo forem elevadas, certamente vai ser descontado no preço, independentemente de no futuro se realizar tal coisa. Por isso é preciso também ter em atenção o nível de confiança de investidores neste cenário. Exato, e portanto aqui aquilo que tentamos fazer, e estamos aqui para isso, é tentar quantificar um bocadinho qual é que será o impacto na procura e obviamente também olhando para a oferta deste cenário, que é o que está efetivamente neste gráfico. E agora olhando para o terceiro tema, obviamente o tempo vai escorrendo, o tempo vai correndo, vamos acelerar aqui um pouco, mas nesse sentido, olhando para o equilíbrio entre oferta e procura, porque é que falamos de um regresso a um déficit na segunda metade de 23? Efetivamente, no momento atual, nós temos um excedente entre oferta e procura de 200 mil barris dia, conforme vemos aqui neste gráfico, e é evidente, não é? Conforme aqui isto é a procura, que no momento atual está em 131 milhões de barris, e depois vamos ter aqui a oferta, que eu penso que até estava ali um bocadinho mais em cima, se calhar eu não pus, foi os gráficos, mas pronto, de facto aqui exatamente, estava aqui mais em cima, mas de qualquer forma, no momento atual, como dizia, há um excedente oferta-procura de 200 mil barris dia, e portanto, se nós fizermos um bocadinho as contas daquilo que referimos, do lado da oferta em 2023, vai sair 1 milhão de barris dia da reserva estratégica de petróleo. Do lado da procura, vamos ter mais 2 milhões de barris dia, caso a reabertura da China corra bem, mais 500 mil barris dia, caso exista uma recuperação da aviação, e, neste caso, a procura poder-se retrair em 3 milhões de barris dia, caso a recessão seja em média com as últimas 5 recessões. Portanto, isto é um cenário muito hipotético, não é? Muito hipotético, mas isto trar-nos-ia para, de facto, o mercado regressar a um déficit na ordem dos 500 mil barris dia no fim de 2023. Obviamente, o mercado estar em déficit pode sustentar pressão compradora no preço e, portanto, obviamente, que é o que também estima aqui, de facto, a Goldman, de facto, aqui um déficit de 500 mil barris dia em 2023, com estes 2 milhões de barris 2 milhões e meio de barris a serem adicionados em termos de procura por parte da recuperação da aviação e da reabertura de China. E, portanto, isto são algumas previsões de analistas. Exato, Afonso. E como disseste muito bem, a Goldman está aqui uma perspectiva muito bullish, talvez uma das casas de investimento mais confiantes, que vamos ter um soft landing. O que é que isto quer dizer? Jerome Powell vai conseguir abrandar a economia sem causar uma recessão, e estes acreditam devido a um mercado laboral bastante forte. E
e a nível de oferta e procura, como o Gonçalo estava a referir muito bem, estima um excedente no quarto trimestre de 22 e um primeiro trimestre de 23, evitando assim uma subida abrupta de preços de crudo no inverno. Contudo, no entanto, o mercado deverá regressar a um déficit de à volta 500 mil barris dia no quarto trimestre de 23, levando os preços para o crudo para mais ou menos os $99. E outra casa de investimento que nós gostamos de seguir, a Morgan Stanley, estes a tocarem como argumento alguns fatores já referidos anteriormente, como o price cap do petróleo russo, nível historicamente baixo da reserva estratégica petrolífera dos Estados Unidos, a escassez da oferta da OPEC+, com política de cortes de produção, e também a grande história da reabertura da China. Se hipoteticamente isso acontecer e trazer aqui a mobilidade e tráfego aéreo mundial para níveis pré-pandémicos, podemos ter aqui um déficit de oferta procura no segundo metade de 23, com uma perspectiva bastante positiva, valores do WTI de 107.5 e de Brent 110. Por isso, extremamente bullish, na minha opinião, aqui para o crudo. Que investidores que gostam e estão comprados é sempre algo positivo de se ver. Ok, Afonso, e pronto, de facto aqui, obviamente, estas são as únicas casas que de facto contribuem aqui ou que temos acesso ao research. Obviamente às estimativas do Citi nós não temos acesso ao research, mas o Citi aponta que em recessão o crudo possa ir até aos 60, portanto convém dizer isso, às vezes para não acharem que só trouxemos aqui as perspectivas bullish, eu atenção, toda a gente sabe que eu sou um bocadinho mais bullish em termos de petróleo, mas nunca me coibi de trazer aqui, obviamente, sempre outro tipo de visões, obviamente, e acho que é isso que enriquece o debate. E por isso, só por isso é que essas visões não estão aqui do sítio por não termos acesso. E portanto, agora muito rápido, olhando aqui só um bocadinho para os super ciclos em commodities, toda a gente fala de commodity super cycles, importa perceber que os super ciclos em commodities não são uma coisa para amanhã, para depois, para um ano, para 2 anos. Os super ciclos duram em média 8 a 15 anos e geralmente segue-se um primeiro spike e depois vem novamente atrás outro spike maior e depois outro ainda maior. E isto demora sempre 8 a 15 anos. Eu adoro este gráfico, por isso é que o pusemos aqui, que é de facto mostrar aqui a muito longo prazo. Notem que estamos a falar aqui do tempo de guerras napoleónicas em 1812, de facto depois as commodities fazem um bottom em 1824, depois começa a guerra civil nos Estados Unidos, vão novamente a outro pico, ou seja, sempre aqui associados os bottoms associados a grandes depressões, aqui com uma grande depressão, aqui foi em 2020, quando as commodities fizeram bottom, e agora se forem no novo super ciclo vão atingir ali o pico, teórico, 2045, portanto, se seguirem este novo super ciclo. E os super ciclos, obviamente, são causados por 4 ciclos de preço, digamos assim, o mais estrutural e político, e aqui o campo geopolítico pesa de forma significativa, não é por acaso que estes eventos geopolíticos aqui, guerras napoleónicas, guerra civil norte-americana, Primeira Guerra Mundial, a Guerra Fria, todos esses eventos conduzem, obviamente, a superciclos de commodities, essa questão geopolítica, o prémio geopolítico, uma escassez de oferta, que vai sendo medida, obviamente, também pelos ciclos de desinvestimento estrutural que temos assistido aqui também nos últimos anos. Nós vemos que, fruto daquilo que foram políticas ESG, a indústria não está a ajustar os seus níveis de oferta e a procura é cada vez maior. Obviamente depois a procura e depois a questão de posicionamento, sobretudo posicionamento em futuros, e isso vai variando, não é? Esse open interest. E portanto, aqui um bocadinho, porque podemos estar, digamos assim, nesse novo super ciclo, é sobretudo pela questão da escassez da oferta. Portanto, a escassez, obviamente os outros fatores vão pesando, a guerra na Ucrânia pesa para o fator geopolítico, mas não tão grande como foram estes eventos geopolíticos. A escassez, a procura obviamente vai crescendo, mas sobretudo aqui o tema da escassez da oferta. Nós vemos aqui que novas perfurações estão bastante abaixo de níveis de 2008 e 2011, 20% e 40% respectivamente. Os níveis de investimento por
parte das empresas petrolíferas o CAPEX está muito deprimido, estando abaixo de níveis de 14 e 19, e agora com estas políticas de windfall tax por parte dos governos de taxar as petrolíferas, esse cenário não se deve alterar. E depois, como eu referi, o preço do petróleo implícito pelas ações petrolíferas, que anda nos $68, está abaixo das curvas de longo prazo, que andam nos 72, conforme mostrávamos no gráfico atrás. E, portanto, aqui, obviamente, o impacto na procura, nós sabemos que a escassez da oferta, por si, já poderia conduzir a contribuir para esse argumento do superciclo, que dura entre 8 a 15 anos. Agora, se nós temos uma retração grande da procura, nós tivemos um primeiro spike em 2020, podemos vir atrás e depois só daqui a uns anos é que termos outro spike. Portanto, o impacto na procura de eventual recessão em 23 é aqui a grande incógnita, não é? Obviamente, se olharmos aqui para um cenário extremo como 2008, o preço do petróleo foi recuperando, ou normalizou essa volatilidade em cerca de 18 meses, portanto essa volatilidade ficou mais normalizada, mas obviamente que foi uma grande queda desde máximos, não é? Em termos de preços, apesar de, como vimos, a procura não ter tido ali ter sido tão afetada como foi 2020, mas é sempre importante fazermos essa avaliação entre equilíbrio e oferta e procura. Obviamente depois, por vezes, podem existir divergências no mercado, no paper market, chamamos-lhe assim, mas essas nós não conseguimos estimar, portanto temos que olhar sempre para equilíbrios oferta-procura, é um bocadinho com aquilo que chegamos aqui, digamos assim. E depois aqui, outras recessões causadas por problemas na oferta, as commodities, as matérias-primas mostraram resiliência. Aqui as recessões, sobretudo de 73, 80 e 90, mostraram que a seguir à recessão começar, as commodities até de facto subiram, não é? E foi esse rally nas commodities que causou a recessão, o crescimento abrandou, mas depois após a recessão começar aqui, as commodities acabaram por subir. Portanto, importa sempre olharmos para episódios históricos e vermos aquilo que foram subidas de matérias-primas em recessões causadas por matérias-primas, porque há vários tipos de recessão. Obviamente, 2008 não foi uma recessão causada por matérias-primas e, portanto, importa sempre pormos as coisas ou distanciarmos aí também desse ponto, não é? E, portanto, agora o Afonso fala... Exatamente, e efetivamente é essencial olhar para a história para primeiro não a repetirmos e aprendermos um pouco dela. Contudo, eu se calhar poderia argumentar, como alguns investidores o fazem, que esta recessão não foi criada propriamente por inflação elevada, mas sim por bancos centrais a tentarem abrandar aqui a procura agregada e se calhar apertarem um bocadinho demais aqui as condições financeiras e a criar hipoteticamente uma possível recessão. Eu trago aqui o chamado famoso investment clock por parte do Merrill Lynch, um grande investidor e fund manager de renome, e é muito fácil de ver. Podemos ver aqui no gráfico direito, temos aqui vários stages. Temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E podemos ver mais ou menos que o stage 2 foi o Covid, a recessão que tivemos no Covid. O stage 3 foi a sair da recessão e ainda em contração, mas a começar a subir. Isso normalmente é bom para praticamente todos os ativos. Depois acabamos por ir para o stage 4, que obrigações começam a cair, mas commodities e ações continuam a valorizar. Isto se calhar foi 2021. Contudo, agora, mais recentemente, tivemos aqui bonds e stocks, ou seja, ações e obrigações a caírem, como vimos desde o início deste ano, mas commodities a ser a trade do ano, sem dúvida nenhuma. Quem comprou petrolíferas no início do ano está aqui sentado sobre lucros bastante interessantes, principalmente relativo a índices de referência como o SP500. Contudo, se a nossa análise fundamental inicial acabar por ser correta, podemos passar para um estado 6 de efetivamente começar a cair para uma contração, onde efetivamente, para além de ações e obrigações, as commodities começam efetivamente a cair. Independentemente de podermos ter aqui efetivamente pouca oferta, se a procura for ainda menor, efetivamente os preços acabam por cair. E essa é que é a grande questão. Será que o vai ser? Contudo, se isso acontecer, passando para o próximo slide, podemos ver facilmente que quem escolheu energéticas não escolheu de longe o pior cavalo, passando a expressão. Não é o melhor. Normalmente, quando a inflação está elevada e continua a cair, correlacionado com cenários de deflação barra recessão,
normalmente utilities é do setor acionista, que tende a valorizar mais, e que costuma cair mais consumer service, communication service e tech, normalmente costumam contrair mais, lá está, por serem um pouco mais cíclicos, e energia acaba por ser ali mais ou menos no meio do grupo, mas indica que historicamente acabam por não ter aqui umas quedas substanciais, mesmo em cenários de recessão, por isso certamente é ter algo a intenção. Exato, e portanto aqui, digamos assim, este gráfico é importante quando temos um regime, como achamos que pode ser 2023, de alguma inflação ainda elevada, mas a poder retrair, o setor energético, digamos assim, um ambiente, esse tipo de ambiente retira brilho ao setor, mas convém dizer que ainda está acima do S&P, não é? Ainda está ali com uma performance média acima do S&P. Notem, por exemplo, que techs estão muito mais deterioradas, portanto, quando referimos ali que retira brilho ao setor estrela, uma coisa é retirar brilho, outra coisa é mandá-lo para, para cenários extremos. Portanto, é verdade. E atenção, esta é uma visão, como partilhámos aqui, o Afonso falou de vários indicadores leading, oxalá seja assim, não é? Oxalá, de facto, tenhamos 2023 como um ano em que a inflação é elevada e está a retrair, não é? Porque se de facto existe algum tipo de disrupções na oferta, no caso dos Estados Unidos nem foi tanto isso, foi mais por procura, mas se tivermos algum tipo de disrupções na oferta, por algum tipo de conflito, algum tipo de questão que acentue ainda mais pressões inflacionistas, aí o setor energético volta a disparar. Portanto, aquilo que queremos aqui passar com este gráfico é, não julguemos que, por a inflação poder estar em 2023 elevada e a retrair, que ter setor energético é dar underperform ao mercado. Não, não é isso que se está aqui a dizer. Ainda tem valorizações acima do setor energético. Portanto, era só um bocadinho fazer aqui a defesa de honra do setor energético. E, portanto, aqui também, para terminarmos quase, obviamente, aqui olhar um bocadinho para o setor energético, vemos que os níveis dos níveis de free cash flow yield, ou seja, o nível de free cash flow que uma empresa providencia face à capitalização bolsista que apresenta, deve diminuir em 2023, mas está ainda acima dos 8. Notem que os níveis saudáveis são os 4, portanto mantemos-nos aqui nos 10, com crudo a 70, estamos ainda aqui nos 10. Aqui também o setor energético está ainda com múltiplos bastante atrativos, estamos a um desvio padrão abaixo do Enterprise Value EBITDA, face ao S&P, portanto ainda com múltiplos bastante atrativos. E depois aqui, obviamente, algumas empresas, obviamente ali, se me falarem na CPE, Callon Petroleum, o nível de yields é muito mais acentuado, porque é uma empresa que tem muito mais incerteza face aos níveis de free cash flow. Mas olharmos aqui para uma ExxonMobil, com uma empresa mais estável, com free cash flow yield na ordem dos 10%, não é mau, digamos assim, nada mau. E, portanto, isto são alguns temas que estamos a acompanhar, a própria ExxonMobil, a Suncor, ou seja, aqui temos a ExxonMobil como major, como uma empresa norte-americana, e quando falo major, obviamente, são empresas que têm não só derivados de petróleo, mas que também fazem exploração e produção. Depois temos a Suncor e a Cenovus, no Canadá, estão cotadas nos Estados Unidos, mas são players canadianos. Durante muitos anos ninguém quis estas empresas, por causa que tinham break-evens mais elevados, estavam nos oil sands e tinham break-evens mais elevados, mas agora estão com níveis de free cash flow yield que são interessantes, múltiplos interessantes. A Suncor tem sido uma turnaround story, tem estado bem. Depois há a Apache também, players diversificados internacionalmente, ConocoPhillips, uma empresa que também gostamos de forma extensa, sobretudo pela questão de estarem no Permian, obviamente, ou nos Estados Unidos, terem break-evens baixos também. EOG, no campo da exploração e produção, Diamondback Energy, também exploração e produção. Depois aqui na Europa, BP, um player que está diversificado também internacionalmente, mas que está muito posicionado para a transição energética e que está a apostar fortemente também em hidrogênio. E depois aqui, obviamente, só esta última parte seria para respondermos aqui algumas questões, só entrar aqui na Big Global Trade, só para analisarmos aqui um gráfico que me pedem, obviamente, só que pedem aqui este gráfico, pedíamos aqui uma análise técnica do DBC, que tem peso significativo, que
que tem um peso significativo de petróleo. Lá está, o DBC, que é o tal ETF de commodities. Eu até tinha aqui este gráfico, que era a retração média que fazia em recessões, que andava na ordem dos 40%. De facto, aqui DBC a manter-se, digamos assim, tem aqui um suporte que vão ser aqui mais ou menos os mínimos de setembro. Convinha que não fossem quebrados em alta. Se quebrarmos estes níveis em baixo, pois bem, podemos assumir aqui novo teste à zona dos 21,83. E só um daqueles gráficos que também trazíamos, só olharmos aqui também para a Suncor, aquela turnaround story que falava. Lá está, ela tem aqui está aqui num canal descendente, como estavam algumas petrolíferas, e de facto ela tem registado aqui alguma entrada de pressão vendedora. Se colocarmos o canal mais ou menos por aqui, vemos que tem agora, digamos assim, parado na zona deste gap, aqui na zona dos 29,52. Se existir uma reação compradora a este nível, podemos assistir a novo teste ao topo do canal descendente que vigora desde junho, aqui na zona dos 33,78. Se isso não se verificar e se quebrarmos em baixo esse nível, pois bem, existe aqui grande probabilidade de regressarmos à zona dos 26,41. Obviamente, destacar, como já destacámos várias vezes, que a questão do gráfico do XLE, que no curto prazo, no curtíssimo prazo, mantém-se aqui neste canal descendente, que hoje foi testado à base desse canal novamente e reagiu, fechou acima, testado à base desse canal descendente que vigora desde novembro, aqui na zona dos 82,59. E, portanto, era isto aquilo que queríamos dizer. Afonso, se não houver aqui mais questões, Afonso, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Já agora ficamos aqui em pano de fundo só com esta tabela, só para verem também um bocadinho os temas que estamos a acompanhar dentro do setor, aquilo que achamos que efetivamente se poderá destacar mais pela positiva dentro destas empresas, que são, obviamente, poderão ser estas empresas. E, portanto, Afonso, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, de facto. Eu acho que foi uma apresentação bastante completa. Acho que conseguimos dar boas perspectivas, tanto do lado bullish como bearish, do cenário e outlook para 2023. Temos aqui algumas ideias acionáveis que acho para quem gosta deste setor realmente são interessantes. Claro que eu estaria mais na linha defensiva e se calhar esperaria no curto prazo para ver se temos aqui preços mais baixos, mais baratos, para entrar ali e aproveitar uma hipotética super cycle de commodities, do qual estas ações poderiam ter um grande benefício. Já agora, Gonçalo, já que estás aí, agradecer que colocasse o ETF SHOP, XOP. Porque é que eu gosto deste ETF? Porque retira o risco do gás natural e vemos efetivamente as únicas empresas que estão ligadas ao petróleo e à exploração de petróleo, e podemos ver exatamente aí a começar a testar uma linha ascendente. Esta mágica linha, exatamente. E vamos ver, está aqui a começar a reagir, vamos ver se quebrar esse pequeno range, a lateralização em alta, se calhar podemos testar valores dessa linha de cima descendente e se assim quebrarmos essa e consolidarmos em cima, poderia ser algo efetivamente positivo. Contudo, eu aguardaria talvez por essa confirmação de price action. Exato, e de facto este ETF, atenção, foi bem referida, Afonso, essa questão do gás natural. Nós aqui também, obviamente, a Suncor e outras, a Suncor e a Cenovus não têm tanta exposição, mas, obviamente, a ExxonMobil teve resultados que beneficiaram imenso dessa venda de gás natural dos Estados Unidos para a Europa, que irá continuar nos próximos anos, não é? Porque toda a indústria europeia se vendeu, digamos assim, agora a essa ideia. Já não está dependente da Rússia, está dependente dos Estados Unidos e vai comprar o gás 4 a 5 vezes acima. Portanto, para estas empresas, sobretudo para a ExxonMobil, isso será, digamos assim, a Europa será um porquinho alheiro para estas empresas, certamente. E, portanto, ainda bem, cá estaremos nós para beneficiar, não é? Investidores, mas pronto, efetivamente, perguntam-me aqui também dos slides. Este webinar estará também disponível no YouTube, mas eu também vou apontar aqui essa nota. E, de facto, muito obrigado a todos por nos terem ouvido. Foi um regresso aqui, a este conceito, uma tentativa que experimentámos
de ter aqui 2 moderadores, duas pessoas com ideias diferentes e, portanto, também, obviamente, gostaria também de ouvir, escrevam o vosso feedback na caixa de comentários, obviamente, para ver se gostaram da ideia de ter aqui 2 pessoas, se gostaram do webinar, que é para depois nós também, para futuro, tomarmos nota disso e obviamente, fazermos melhorias se for caso disso, ou fazer adaptações se for caso disso. E, portanto, obviamente que o vosso feedback na caixa de comentários é mais do que bem-vindo. E, portanto, uma vez mais, só terminar com o habitual disclaimer: qualquer tipo de análise técnica ou fundamental que aqui tenha sido feita não deve constituir recomendação de trading ou investimento, para isso devem consultar o vosso gestor de conta no BIG. Muito obrigado a todos por nos terem ouvido aqui durante 51 minutos a falar de petróleo, um tema que nos ocupa aqui tanto tempo. E depois desta apresentação não deve haver muitas dúvidas sobre aqui as perspectivas. Acho que os investidores já começaram aqui a construir as suas visões e muito bem, e nós cá estaremos para os ajudar. E portanto resta-me desejar-vos de facto um Santo Natal para todos e ótimo ano novo. E pronto, e muito obrigado a todos. E obrigado também, Afonso. Obrigado a todos. Obrigado.